Roma se tornou um dos maiores e mais poderosos impérios da antiguidade. Hoje veremos como se estabeleceu esse famoso império. O triunvirato de Júlio César, Crasso e Pompeu foi estabelecido em 60 a.C. e durou até 54 a.C., ano da morte de Crasso. 2 anos depois, enquanto Júlio César lutava na Gália, o Senado aproveitou a oportunidade e nomeou Pompeu como único cônsul de Roma. Revoltado, Júlio César marchou sobre Roma e derrubou Pompeu em 49 a.C. e em 44 a.C. proclamou-se ditador vitalício. Com plenos poderes, César deu terras aos plebeus, exigiu trabalhadores livres no campo e criou colônias na Gália, Ibéria e África para veteranos e famílias pobres. A concentração de poderes e as mudanças de César contrariavam os senadores, que tramaram uma conspiração para tirá-lo do poder. César deve cair. É a única saída. Em março de 44 a.C., em pleno Senado, um grupo liderado por Bruto e Cássio atacou Júlio César, tirando sua vida. O povo se revoltou com a morte de Júlio César. Otávio, Marco Antônio e Lépido uniram forças, puniram os assassinos e criaram o segundo triunvirato. No Egito, Marco Antônio se apaixonou por Cleópatra. Unindo forças e paixão, o casal desafiou o poder de Otávio pelo trono de Roma. Rivalidades dividiram Otávio e Marco Antônio. Em 31 a.C., Otávio venceu seus rivais e foi aclamado soberano supremo de Roma. Em 27 a.C., o Senado concedeu a Otávio os títulos de imperador, princeps e augusto. Nascia o Império Romano, com o poder concentrado nas mãos do imperador. No governo de Otávio Augusto, o império expandiu seus poderes, reduzindo o Senado a uma função apenas consultiva e administrativa. Para agradar ao povo, distribuía-se trigo e azeite baratos junto a grandes espetáculos. A famosa política do pão e circo. Otávio garantiu a paz nas fronteiras e o domínio total do Mediterrâneo. Era o início da famosa Pax Romana. Esse equilíbrio trouxe grande prosperidade, segurança nas fronteiras, fluxo de riquezas e intenso comércio entre as províncias. Otávio reestruturou Roma com grandes templos e praças e criou a guarda pretoriana para sua proteção. Após a morte de Otávio, sucederam-se imperadores como Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. No Império, a cidadania se expandiu. Em 212 d.C., quase todas as pessoas livres do território passaram a ser consideradas cidadãs romanas. O Império tinha cerca de 60 milhões de habitantes. Desses, até 1 milhão vivia apenas na monumental cidade de Roma no século II. Com as conquistas no Mediterrâneo, a cultura romana sofreu forte influência grega helenística, transformando a arte e os costumes de Roma. A cultura grega enriqueceu a nossa. Juntos, criamos algo grandioso. Na arquitetura, os romanos se destacaram com grandes aquedutos e estradas, unindo as colunas gregas aos incríveis arcos etruscos. A religião romana era politeísta e antropomórfica. Seus deuses vinham da cultura grega, como Júpiter, Juno, Vênus e Marte. Havia o culto público e o doméstico. Em casa, as famílias homenageavam seus antepassados e mantinham aceso o fogo sagrado. No culto público à Vesta, filhas de famílias influentes eram escolhidas como vestais para manter sempre aceso o fogo do templo. Foi durante o Império Romano, no entanto, que nasceu o cristianismo, religião que influencia bilhões de pessoas até hoje. Foi no governo de Otávio, na Judéia, que nasceu Jesus Cristo. De suas pregações nasceu uma nova religião monoteísta, o cristianismo. Foram seus seguidores, os apóstolos, como Pedro e Paulo, os principais responsáveis por espalhar as ideias cristãs. O cristianismo desafiou Roma ao negar a divindade do imperador, condenar o militarismo e defender a igualdade entre as pessoas. Mesmo perseguidos pelo império por séculos, os cristãos cresciam, atraindo principalmente os pobres e os escravizados. Em 313 d.C., o imperador Constantino legalizou o cristianismo e acabou com as perseguições, motivado por uma visão em batalha.
No século III d.C., prevaleceu a desordem militar. O posto de imperador foi atribuído a diversos comandantes militares, gerando sérios conflitos. Era o início do declínio do Império Romano. Assim, depois de séculos de conquistas, crises e transformações, chegou ao fim o Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. No próximo vídeo veremos como esse império decaiu.